Eu nunca fui uma pessoa religiosa, mas eu sempre acreditei em Deus. E eu já estive no budismo, que os meus pais já foram budistas. O meu pai posteriormente saiu do budismo, né, que era Seishonoye, e se uniu a uma seita chamada Gnose, que lá eles se baseiam em várias religiões. E eu estive com eles, com eles lá e participei de estudos, eu fiz meditações. Só que meu pai saiu dessa religião, né? E aí eu fiquei por um bom tempo simplesmente crendo em Deus. Eu fazia algumas orações quando eu me lembrava à noite, quando eu estava com muito problema, às vezes eu me lembrava de Deus, mas eu não tinha nada para seguir. 2 meses depois eu conheci uma garota pela internet, numa sala de bate-papo, e nós nos encontramos, nos envolvemos de alguma forma, e ela, logo, uma semana depois, ela me convidou para ir a um culto domingo à noite na igreja adventista. Eu me lembro que nesse dia eu vi o rapaz se batizando, se eu não me engano foi nesse dia, e ele fez o voto de batismo, falou que ele iria guardar o 4º mandamento, que era o sábado, e eu pensei, eu nunca vou ser dessa igreja, porque eu quero ser um grande empresário e eu não vou poder fechar minha empresa no sábado. Eu fui apresentado também para uma igreja pentecostal. E eu comecei a frequentar também essa igreja pentecostal. E eu acabei nesse meio termo, que eu frequentava um pouco a igreja adventista, um pouco a igreja pentecostal, eu acabei decidindo que Deus iria dirigir a minha vida. Eu também frequentava um pequeno grupo da igreja adventista. E nesse pequeno grupo foi me falado sobre o sábado, sobre os 10 mandamentos. Então eu levei para um pastor da escola de líderes, que era uma escola que eu fazia parte lá na igreja pentecostal, que eles estavam formando as pessoas para ser líderes de células. E eu estava participando dessa escola. E eu levei para o pastor esse questionamento, ele não fez muito caso. Posteriormente, num outro culto que eu fui dessa igreja, eu levei para um outro pastor e ele falou que os 10 mandamentos realmente eram válidos, mas que os adventistas guardavam o sábado para se salvar. Eu fui então conversar com o pastor principal da igreja pentecostal e ele me disse assim: se você quer guardar o sábado, então vai para a igreja adventista. E foi exatamente isso que eu acabei fazendo. Olha, eu tenho muito nítido em minha memória, em minha mente, a chegada do Eric num primeiro momento. Um menino compenetrado, de natureza tímida, que tinha muita sede de conhecer a verdade da palavra de Deus, mas que tinha muitos conceitos arraigados na sua estrutura espiritual, diferentes daquilo que a Bíblia ensina. E ele ia se surpreendendo e se indignando com as falsas crenças que ele mesmo carregava. E essa sede de conhecer a verdade da palavra de Deus me chamou a atenção, porque de todos ele era o que mais buscava a verdade bíblica. Eu senti que eu era querido por aquelas pessoas e isso bateu forte em mim, fez com que eu me sentisse amado e isso fortaleceu a minha fé. Ele vinha de uma realidade bem diferente da realidade que ele estava encontrando agora na igreja adventista. E ele ia percebendo que dentro do nosso pequeno grupo não havia profeta, não havia revelação como acontecia nos outros encontros onde ele participava, e ele descobriu que a autoridade não estava no líder, mas na palavra de Deus. E quando ele percebeu que as orientações daquele líder eram diferentes das orientações bíblicas, ele então começou a pensar, tem alguma coisa errada aí. Vários irmãos que me convidavam para almoçar em casa, várias vezes seguidas, eles estavam se relacionando comigo.
E eu vi que esse é o princípio do pequeno grupo. Eles fizeram um pequeno grupo comigo sem saberem que estavam fazendo isso. E posteriormente eu passei a acreditar no pequeno grupo porque eu vi que isso é fundamental para a pessoa se firmar na igreja. A transformação do Eric foi intensa e muito rápida, porque ele era muito sincero e tinha sede de conhecer toda a verdade. E a gente ficava pensando, né, será que o Eric vai ter algum tipo de desvio, de radicalismo, de fanatismo? Mas pelo contrário. Hoje o Eric é uma pessoa, uma das mais equilibradas da igreja e uma das mais consagradas e uma das mais missionárias também. Ele se dedica tanto às pessoas que não tem quem não ame o Eric. Então a gente vai percebendo que através da dedicação que ele tem e pelo amor que ele tem aos outros, as pessoas vão se aproximando das verdades da palavra do Senhor. Nós vamos estudar sobre os princípios da vida cristã, que é como um cristão deve se portar, o que Deus espera de cada um de nós em relação às nossas condutas, nossos comportamentos, o que fazemos, o que deixamos de fazer, e é tudo isso baseado na palavra de Deus. Então o Eric hoje é um senhor ganhador de almas. Então ele olha para alguém e já entende aquele indivíduo como um candidato ao reino dos céus e ele trabalha por isso. Ele ama a pessoa, ele visita a pessoa, ele cuida da pessoa, ele se importa com a pessoa. Na verdade, ele faz aquilo que Jesus disse que nós deveríamos fazer, amar o próximo como um dia Deus nos amou. Uma coisa curiosa que aconteceu é que eu conheci a igreja através de um namoro. E a minha vida espiritual começou a crescer. Só que o meu namoro estava afundando, estava acabando. Então, o meu namoro terminou e eu continuei crescendo em Cristo. Várias pessoas começaram a me pastorear, a cuidar de mim, a me chamar para almoçar em casa. Então, eu comecei a orar a Deus, pedindo para que Ele me trouxesse uma namorada, e eu já tinha aquela visão de que namoro não se era simplesmente para namorar, mas sim para viver o resto da vida ao lado dessa pessoa, ou seja, me casar. Eu comecei a pedir então por uma esposa. E eu fiquei quase 2 anos orando. E eu conheci a Aline, e nós nos tornamos amigos, cada vez mais amigos. Nós nos tornamos melhores amigos. E em um determinado momento eu cheguei a perguntar por que não ela. Então eu comecei a orar por ela especificamente. E eu fiquei mais ou menos 1 mês orando. E ela sabia que eu estava orando por alguém. E eu falava, ó, tem alguém que eu estou interessado, né? Eu estou muito interessado nessa pessoa e eu estou orando. Me ajuda a orar, né? E aí ela começou aos poucos a desconfiar que era ela mesma, né? E em um determinado momento eu contei, é você, né? E aí a gente então começou a namorar. E 5 anos depois nós nos casamos, né? Demorou bastante, né? Foi uma longa espera, mas valeu a pena. Valeu a pena porque o fato de eu ter esperado, eu ter ficado 2 anos esperando, fez com que eu tivesse certeza de que foi Deus que realmente conduziu, não foi uma escolha minha, foi uma escolha de Deus. É interessante como Deus trabalha de maneira extraordinária, de maneira muito individual. Eu tenho certeza que o papel do pequeno grupo foi fundamental na vida do Eric, porque essa é a estrutura pela qual ele usa hoje para ganhar pessoas para Jesus. Esse relacionamento pessoal íntimo com as pessoas é o método de Cristo, que é o método dos pequenos grupos e que é o mérito hoje desse trabalho maravilhoso que o Eric tem feito para levar Jesus a todas as pessoas de todas as denominações religiosas. E hoje eu sou um líder de pequeno grupo, nós temos um pequeno grupo e é uma bênção, nós nos reunimos, nós passamos tempo juntos, nós aprendemos de Deus juntos, nós nos santificamos juntos, nós crescemos juntos, nos tornamos pessoas melhores juntos. E eu sinto que desde que nós começamos a nos reunir, eu cresci muito na minha fé. E hoje
porque eu cresci muito, porque eu me aproximei mais de Jesus, devido a esse pastoreamento que tanto eu fiz com eles, quanto eles fizeram comigo, eu sou uma pessoa muito mais feliz. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei